Saudações rubro-negras. Bem, acredito que todos já estão sabendo que Tite não é mais treinador do Flamengo. Na real, ele já não era treinador do Flamengo há muito tempo. Vamos conversar aqui algumas coisinhas sobre mais uma demissão da era Landim, mais um treinador que, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, foi triturado nessa panela, né, que é esse elenco de jogadores do Flamengo, em meio a um ambiente completamente antiprofissional e de pura incompetência, que é essa gestão do Flamengo, que se arrasta numa alternância de poder de facções de um mesmo grupo desde 2013. Bem, eu vou começar falando o seguinte, né? Mais uma vez, o programa RN se mostrou correto. Porque lá para fevereiro, ou março talvez, na data em que Felipe Luiz é anunciado como técnico do Sub-17, na primeira live que tivemos aqui no programa RN, após esse anúncio, eu me lembro que eu estava numa live, eu e meu amigo Marcelo Monteiro, e nós falamos, Felipe Luiz, até o final do ano, estará como técnico do Flamengo. Nos chamaram de malucos, né? Em outros grupos, né, de amigos, e uma boa, sem briga nem nada, eu falava isso, eles falavam que não, isso não iria acontecer, e está aí, né? Primeiramente, Felipe Luiz galgou para o Sub-20, onde ele já pega um trabalho pronto do Mário Jorge. E também não estou aqui para defender o trabalho do Mário Jorge, até porque o Mário Jorge, quando passou pelo profissional, foi muito mal, mostrou-se um técnico bem fraco, e agora, né, ele já está assumindo esse time profissional, esse elenco profissional do Flamengo. A gente tem que falar aqui algumas coisinhas, né? Primeiramente, eu vou citar aqui o que o nosso irmão Riverte falou, e eu estava pensando, parei para escutá-lo, e Riverte acertou como sempre. O Tite estava vindo muito bem, o Tite estava com o elenco, que é um elenco mimado, é um elenco difícil, na mão, conquistou um Carioca de forma invicta, sem tomar gols, se não me engano, tomando um gol, uma coisa assim, né? E desde a suspensão do senhor Gabi Label, vulgo Gabigol, vulgo Little Gabi, vulgo Gabriel Barbosa, o Tite conseguiu fechar um elenco. E apesar daqueles desfalques dos 10 ou 11 jogos, 10 ou 12 jogos que o Flamengo teve durante a Copa América, o Flamengo foi muito bem, ele se mostrou com raça, determinado, motivado, fechado com as ideias do técnico. Um técnico, Tite, que nunca teve a identificação e o DNA do Flamengo, mas fato é que naquele estirão de Copa América, ele conseguiu extrair alguma coisa positiva desse elenco. Me iludiu, é verdade. Só que, se a gente parar para cruzar as informações, cruzar os dados, e assim que se faz ciências, cruzando dados, cruzando hipóteses, a gente vai ver que o Flamengo tem uma queda vertiginosa justamente quando o senhor Gabriel Barbosa é reintegrado ao elenco do Flamengo. Né? Quando ele consegue aquele efeito suspensivo, aí tem marcam o julgamento e não é julgado, ele foi para a Suíça e volta. A partir do momento em que ele é reintegrado ao elenco, a partir do momento em que ele volta a frequentar o CT e os treinos, o Tite começa a perder o controle. Isso quer dizer que eu estou terceirizando a culpa do Tite? Jamais. A culpa é do Tite também. Né? O Tite foi muito mal. O Tite nunca conseguiu entender o que é treinar o Flamengo, qual é a essência, o DNA do Flamengo. Já falei aqui, e não apenas eu, outros, o Flamengo como equipe é um clube, é uma instituição que é de paixão. Não existe esse negócio, né, de saber sofrer ou esses bordões horrorosos do futebol moderno. A torcida do Flamengo quer ganhar e quer jogar bem e quer jogar para frente. Se recusa a recuar, se recusa a retranca, se recusa a jogo feio. A torcida do Flamengo quer partir para cima, sobretudo no Maracanã, agredir, no bom sentido, no sentido futebolístico, evidentemente. Mas, para isso acontecer, o Flamengo, em todos os seus grandes times, ele precisava de uma mescla entre medalhões, jogadores caros, conhecidos, e os jogadores da base. E o Tite nunca conseguiu trabalhar com esses jogadores da base do Flamengo. Às vezes passava a impressão que o Tite ainda não tinha se adaptado ao trabalho de dia a dia em clube. Uma vez que ele passou um ciclo de 4, passou 6 anos seguidos, né, trabalhando em seleção, que é um dia a dia, uma dinâmica, uma rotina completamente diferente de se trabalhar em um clube de futebol regular, né, no dia a dia, né. Enfim, a verdade é que o Tite foi muito mal. A verdade é que com o Tite, o Flamengo ganhou um Carioca nas costas, mas cada vez mais a gente vê que Carioca não é parâmetro para absolutamente nada. O Tite fazia um Campeonato Brasileiro decepcionante. O Tite fazia uma Copa do Brasil regular para boa, né? Afinal, está na semifinal. Desclassificou o Palmeiras, que era um dos 2 grandes favoritos ao título. E na Libertadores fez uma Copa Libertadores simplesmente horrorosa, tenebrosa, vexatória. Então, o Tite tem culpa? Claro que tem. Mas a gente sabe que a culpa maior também a gente tem que dividir em outros 3 culpados. Primeiro é esse presidente omisso, frouxo, que é o Rodolfo Landim, né? Que é um mentiroso, afinal ele falou que não queria fazer campanha de reeleição, se reelegeu e agora está tentando eleger sua marionete, né? A culpa é do vereador mordedor de virilhas, um semi-analfabeto, um cara que dá pena ver falar, né? E que inclusive tentou dar uma aula de geopolítica internacional e entrou pelo cano, e também a culpa desse elenco mimado que ainda respira as glórias de 2019 e 2022. O que eu acho que vai acontecer agora que Tite caiu e entrou Felipe Luiz? O que eu acho é o seguinte, o Felipe Luiz, ele estava se mordendo por essa oportunidade, é óbvio que ele vai falar que não, que ele nunca quis, ele não queria, que o trabalho do Tite era bom, ele acreditava no trabalho, que daria a volta por cima. Isso aí são aquelas respostas protocolares, né?
provavelmente de alguma assessoria de imprensa que vai dar. Se bem que não, o Filipe Luís é um cara bem articulado e inteligente. Eu até acho que isso saia da cabeça dele, mas ele vai querer fazer essa média com o Tite, né? E eu acho que esse grupo, né, de jogadores do Flamengo, nesses 2 jogos contra o Corinthians, e se passar mais 2 da Copa do Brasil, e esses 10 últimos jogos, se não me engano, 12 jogos do Flamengo no campeonato, não, 11 jogos do Flamengo no Brasileiro, esses jogadores vão correr igual a um bando de filho atrás da bola como se fosse um prato de comida. Por quê? Porque eles vão querer de toda forma mostrar resultado com o Filipe Luís de técnico. Para quê, Hugo? Ué, muito simples. Para que eles fiquem novamente numa zona de conforto com um parceirão ali de técnico e para voltar até aquela panela de 2019. E não se engane, né? Filipe Luís sendo efetivado no cargo para 2025, senhor Gabriel Barbosa vai ter o contrato renovado, mesmo tendo vindo de 2 anos horrorosos, pífios, patéticos, abaixo da crítica. Gabriel Barbosa hoje é um jogador que disputa, olha para ver o nível. Hoje o Gabriel Barbosa disputa uma vaga de reserva com o Carlinhos. Que o Carlinhos a gente sabe que é um jogador tecnicamente horroroso também. Então, para ver o nível que Gabriel Barbosa chegou. Mas, com o Filipe Luís de técnico, se o Gabriel Barbosa fizer um golzinho de pênalti aqui, outro ali de pênalti, né? E o Flamengo terminar a competição brasileira em 3º lugar, né? Mostrando assim, conquistando uma vaga da Libertadores sem grandes sufocos, olha que nível o Flamengo chegou, né? E se porventura o Flamengo conquistar essa Copa do Brasil, o Flamengo vai renovar com o Gabriel Barbosa, Filipe Luís vai ter o seu contrato renovado e podem escrever. Em janeiro, Diego Ribas está chegando para assumir gerência de futebol, algum desses cargos, né, lindos, com nomes lindos que ninguém sabe para que serve, e logo depois ele vai trazer seu parça, seu amigão, seu companheiro, seu partner in crime, olha que expressão linda em inglês, Diego Alves Bracinho do Jacaré. Aí, meu amigo, novamente instalado no Flamengo. Enfim, é isso que vai acontecer. Hugo, você está falando M, você está exagerando. Pois é, também exageraram, também falavam que nós estávamos exagerando com uma cacetada de coisa que a gente falava, né? E ao longo do tempo foi se confirmando. Enfim, infelizmente eu torço para que... É difícil falar isso? Mas infelizmente eu não gostaria que o Flamengo ganhasse essa Copa do Brasil, porque ganhar essa Copa do Brasil vai ser uma ode à falsidade, vai ser um desserviço à verdade, vai ser um desserviço, pode parecer contraditório, mas ganhar esse título vai ser um desserviço ao Flamengo, porque vai coroar um trabalho de canalhas e um bando de gente sem caráter. A queda do Tite era previsível? Era. A ascensão do Filipe Luís era previsível? Era, desde fevereiro ou março. A renovação do Gabi Label era previsível? Na minha visão era, na de outros nem tanto, mas está se concretizando. Enfim, esse é o Flamengo, isso é o que tem para hoje. Olha que nível, olha que ponto nós chegamos. Esse é o programa RN. E parceiro, a gente não erra quase nunca, cara. Vocês vão ter que nos engolir.